O auge e a queda de Gabigol no Flamengo, mais um react, dessa vez do Fute 11v11. Achei o canal dele muito interessante, já tinha visto uns vídeos e resolvi trazer esse react aqui pra vocês. Ainda mais, né, pela saída do Gabigol e tal, pra gente poder ver um pouco. É um vídeo de 5 meses atrás, então, obviamente, não vai ter a conquista dele, né, pela Copa do Brasil agora que ele teve no Flamengo, mas acho interessante, mesmo assim, a gente assistir. Então, já vai lá, ó, já vou deixar o meu like, vai lá, se inscreve no canal, que é muito bom, do Fute 11v11, e bora ver aí o que ele preparou desse o auge e a queda de Gabigol no Flamengo. Gabriel Barbosa Almeida, ou o Gabigol, como ficou conhecido no futebol brasileiro por ser artilheiro de praticamente todas as competições em que disputou, taxado para muitos como fracasso na Europa, porém, para mais de 40 milhões, como um ídolo de uma nação. Bom, pelo menos era assim. No dia 11 de janeiro de 2019, Gabigol foi contratado através de um empréstimo junto à Inter de Milão para atuar no Flamengo durante toda a temporada de 2019. O jogador até o presente momento atuava no Santos, clube que o revelou, após uma rápida passagem pela Europa. Como não conseguiu se adaptar, retornou ao Brasil. Sua chegada no Flamengo foi do tamanho que se esperava. Destaque em todos os jornais do Brasil, o Flamengo, que agora tinha uma nova presidência, iria agir com força no mercado para montar um time que seria campeão de tudo na América. E Gabigol foi então o camisa 9 escolhido para liderar o grupo, após Pablo, que atuava pelo Atlético. Caraca, essa daqui foi uma das maiores sortes do Flamengo, né, mano? E um dos maiores azares do São Paulo. Paranaense, alvo do Flamengo, ter sido comprado pelo São Paulo. Mas a torcida do Flamengo agradecendo o Pablo, falando obrigado, Pablo. a real é que nem Gabigol e muito menos a diretoria do Flamengo imaginavam o tamanho do acerto que seria a contratação do jogador. Tendo então... Pô, isso é papo 10, né? Tipo, óbvio, eles queriam que o Gabigol fosse o que fosse, mas caraca, eu acho que nem o flamenguista mais otimista imaginava que ele ganharia 2 Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, sendo artilheiro, caraca, pô, tipo... seu impacto foi muito praticamente grande. imediato. Gabriel fez sua estreia no dia 23 foi um impacto de janeiro. imediato, né, velho? Tipo, pô, ele 2019. E foi justo em 2019 que começa aquele time todo estrelado do Em Flamengo. 2019, sob o comando de Abel Braga na vitória por 2-1 contra o A virada Resende. de Mas chave, só né? veio a marcar o seu primeiro gol um mês depois, 24 de fevereiro, na goleada por 4-1 diante do Americano, também no Campeonato Carioca. Mas foi a partir do meio do ano em que Jorge Jesus assumiu o comando. Então essa foi a grande virada, né? Porque se tivesse continuado com o Abel, poderia ser uma história totalmente diferente. Mas aí o Flamengo achou esse homem aqui, esse cara encaixou com um dos melhores times da década, né? Dessa década aqui, com certeza, no futebol brasileiro. E, pô, do Flamengo fez no o dia Flamengo jogar 10 de muita junho bola. de 2019, que as coisas mudaram de patamar não só para Gabigol, mas para o Bom elenco esse inteiro. memezinho. Com um estilo de jogo extremamente agressivo, onde os jogadores apresentavam... mano, eu não sou flamenguista, né? Mas, pô, era bonito ver o Flamengo jogar e eu gostava de assistir, tá ligado? Acho que a maioria foi... É mais ou menos o que acontece com o Santos ali de 2010, 11. Mais ou menos isso daí, tipo... Óbvio que o Flamengo tem mais hate, né? Mas acho que muitas pessoas assistiram esse Flamengo e gostavam de assistir mesmo não sendo o time deles, tá ligado? Por mais que muitas vezes pudessem torcer até contra, mas era satisfatório ver o Tava Flamengo forma jogar em física 2019. muito Isso é acima da uma média verdade. vista no futebol sul-americano, o Flamengo amassava todos os times que enfrentava, contando com diversas goleadas. Gabigol, então, foi um dos principais jogadores a serem potencializados pelo estilo de jogo implementado pelo Mister, o que levou o jogador naquele ano a atingir seus recordes na carreira, com seus 43 Então, eu acho que foi o melhor ano dele esse pai. gols em 59 jogos no ano. Pelo menos em atuação. Sem Ó, 43 gols em 59 jogos. Acho que ele colocou errado, né? Acho que 2019 que ele tá falando ali. Acho que ele falar colocou errado. das 11 assistências, totalizando, então, 54 participações Pô, muita em gol coisa, e velho. 59 jogos. Números assustadores para um jogador em sua primeira temporada, e ainda mais por se tratar do futebol brasileiro. A sinergia de Gabigol com a torcida era algo inexplicável. Parecia que ele era a representação da torcida do Flamengo. em Casou campo. muito, velho, Vibrava casou a cada muito, isso é gol, a verdade. cada recorde quebrado, a cada conquista. Todos naquele momento idolatravam Gabriel Barbosa, o ídolo rubro-negro. Mas ainda mais do que os números, os gols importantes em momentos decisivos marcaram Predestinado, né, mano? Não tem como, velho. Caraca. Esse jogo aí mesmo, ele tava sumido, foi lá e fez 2 gols na final da o ano Libertadores. de 2019, seja no coração ou na Tem mente como. de todos os O homem- flamenguistas O homem gosta muito de finais, né? Não tem como, que velho. acompanharam toda a trajetória da conquista da Libertadores em 2019. Com 9 gols em 12 jogos, sendo desses Ó. 9, 2 na final, virando o jogo O cara foi fundamental, né, pra conquista do Flamengo. Ainda mais pela final que fez, né? Tipo, fez 2 gols. nos Pô, últimos minutos contra o River Plate em Lima e tirando então o Flamengo de uma fila de 38 anos sem vencer a competição. É verdade, Coroando então 38 Gabriel anos, né? Barbosa como rei da América do ano de 2019. Merecido, a partir merecido. dali, Gabriel Barbosa já estava no hall de ídolos do Flamengo. Em uma prateleira O Gabigol, mas acho que ele não foi eleito o melhor da Libertadores, não. Ou foi? Não lembro agora. Foi o Bruno Henrique ou foi ele? Não lembro agora. altíssima, já que foi o líder de uma geração que venceu a Libertadores, fato que somente a geração de Zico, o maior ídolo da história do clube, havia conquistado em 1980.
1981. Sem contar, é claro, com o título do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, atingindo 90 pontos. Meu peixão é muito azarado, né? Não tem como, velho. Se fosse em qualquer outro ano, a chance do Santos ser campeão era grande, mas o Santos foi logo pegar um time que fez 90 pontos. Na temporada, recorde até hoje da competição. No final de 2019, o empréstimo de Gabigol chegava ao fim, e o Flamengo fazia de tudo para manter o jogador que havia se tornado o símbolo de uma geração vitoriosa no clube. Então, no dia 31 de janeiro de 2020, o Flamengo concretizou a compra de Gabigol por 17,5 milhões de euros, e se reforçando ainda mais para a temporada de 2020, com a chegada de grandes jogadores a nível sul-americano. Porém, após uma saída conturbada do técnico Jorge Jesus, que o flamenguista não supera até hoje, né? Tá complicado pro Flamengo, tipo, por mais que tenha ganhado a Copa do Brasil e tal, e ganhado outros títulos, até a própria Libertadores depois, não conseguiu ainda ter aquele encaixe, né? O técnico que talvez chegou mais perto disso foi o Dorival, só que mesmo assim não encantando tanto. Nenhum dos técnicos que o Flamengo teve até agora encantou, né? E a torcida do Flamengo cobra muito isso, tá ligado? Encantar também, além de ganhar, encantar, tá ligado? Graças à paralisação do futebol. E tem aquela dúvida, né? Se ele voltar, se ele conseguirá fazer de novo todo aquele encantamento, porque aparentemente foi um ano único. Que acontece, sei lá, de 1 a cada 100 anos, quase. Bom, envolvendo pandemia, o ano do Flamengo não foi tudo o que se esperava, sendo eliminado da Libertadores pelo Racing e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, só restando então ao rubro-negro o título do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez não foi diferente. Gabigol estava lá quando se precisava dele, marcando gols e jogando uma sequência final de jogos absurda sem levar cartão amarelo. Fato muito importante. Os cabelinhos do Gabigol também era da hora, velho. Ele pintava e tal. Acho que ele parou um pouco, né? Não, se bem que ele ainda mudar umas mudadas. Já que o jogador estava pendurado. Gabigol então comanda uma arrancada final que culminou no título, deixando o Inter para trás por 1 ponto, levando o Flamengo... Caraca, esse daqui foi o brasileiro do Edenilson, sim. Nossa. Conquistar o bicampeonato seguido e aumentando ainda mais o seu patamar de ídolo para o clube. Fechando assim então o ano com mais um título, tendo um total de 43 jogos, 27 gols e 12 assistências. Tipo, pode ver, irmão, o ano de 2019 dele foi muito absurdo e também pelo que o Flamengo produzia, óbvio, né? Chegou nas finais todas e tal, isso daí contribui também pra aumentar o número de jogos e de gols, participações em gols, mas, pô, o ano de 2019 dele foi, acho que, com certeza o melhor da carreira, e não só dele, né? De vários, inclusive do próprio Jorge Jesus, se pá. É que o Jorge Jesus ainda teve recorde ali com a Al Hilal, né? Mas da maioria dos jogadores acho que foi o melhor ano, então tudo culminou ali, encaixaram direitinho com o Jorge Jesus, né? Então deu muito bom. Somando então 39 participações em gol. Em 2021, mais uma temporada conturbada para o Flamengo, com trocas de treinadores durante as competições, fato que já se tornava rotineiro no clube. Mas aos trancos... Renato Gaúcho que falava que se assumisse um time de tantos milhões era obrigação ser campeão e, né... Foi bem mais ou menos no Flamengo, deu uma bela pipocada. Os barrancos, o Flamengo mais uma vez chega na final da Libertadores. Dessa vez contra o rival brasileiro, o Palmeiras. Ganhou o quê? Copa do Brasil ou brasileiro? Com o Renato Gaúcho. Acho que chegou a ganhar um título ou não. Final essa que Gabigol marca mais uma vez e pela primeira vez sente o sabor de perder uma final com a camisa. Mas tava lá na final, né? Impressionante, o cara gosta de final. Após a falha grotesca de Andrés Pereira, o Flamengo perde e vê seu rival, Palmeiras, sendo campeão da Libertadores. Mas mesmo assim, mais uma vez, Gabriel estava lá, marcando gol em final de Libertadores e lembrando a torcida que ele sempre estaria ali para decidir quando fosse necessário. Fechando então o ano de 2021 com 45 jogos, 34 gols e 10 assistências. 44 participações em gol no total. Absurdo também, absurdo, muito bom. Melhor marca desde 2019. No ano de 2022, o Flamengo vinha de uma fase terrível, após o técnico português Paulo Sousa assumir o clube, sendo esse apenas mais um dos muitos erros que a diretoria cometeu desde 2019. Mas no meio da temporada, o Flamengo anuncia a contratação de Dorival Júnior para ser o técnico do clube. E com isso, a reviravolta estava acontecendo novamente. Jogo após jogo, o Flamengo melhorava e apresentava um futebol ainda melhor. Com o time titular já bastante diferente se comparado ao time campeão em 2019, o Flamengo vence a Copa do Brasil em casa contra o Corinthians, após Gabigol mais uma vez decidir o jogo, marcando o último pênalti da decisão e incendiando o Maracanã, colaborando muito para a mudança de ritmo das cobranças, resultando então no gol de Rodinei e o título da Copa do Brasil para o Flamengo. E para coroar mais uma ótima temporada do jogador, o Flamengo chega em mais uma final de Libertadores, a terceira em 4 anos, dessa vez contra o Atlético Paranaense. E quem estava lá mais uma vez para marcar e decidir o jogo a favor do rubro-negro, ele mesmo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcando então seu 4º gol em finais de Libertadores pelo Flamengo, elevando o clube carioca a ser tricampeão da Libertadores. Naquele momento, para a maioria, Gabriel havia se tornado o segundo maior ídolo da história do clube, já que Zico é insuperável. E mesmo assim, Gabriel estava lá, no mesmo hall em que o maior estava.
Bom, pelo menos até aquele momento. 2023 começa, ano em que Aí Gabigol começa herdou a camisa 10, que um dia já foi de Zico, Parece que pesou a 10, né, cara? Aí loucura. e que infelizmente foi sem dúvidas o pior ano desta nova geração do Flamengo. O time que possui a maior folha salarial e o maior poder de compra da América do Sul iria terminar o ano sem nenhum título. Começando então por mais uma decisão inexplicável. Que pro Flamengo é um... Pra todo time terminar sem título é ruim, mas pro Flamengo, ainda mais com o investimento feito, né? Porque você pode ver que é um time que muda muito de técnico. Tá mudando muito, tá difícil, né? Não é que nem o Palmeiras, que, sei lá, também por acaso acabou acertando no Abel, deu certo e agora continua. O Flamengo teve, né? O Jorge Jesus não quis continuar, então podia ter mudado tudo e tal. Mas é um time que muda muito de técnico, não conseguiu acertar ainda um esquema, um técnico ali. Então, tá sempre. E ganhou muito esses títulos por causa do alto investimento, né? Tem um baita time. Então foi muito mais por causa do baita investimento do que realmente um trabalho sério de gestão, né? Da diretoria. Demitir o técnico Dorival Júnior, que comandou o time nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado. É loucura, e a velho. reposição sendo ainda mais controversa, contratando Vitor Pereira, que até o momento foi era mal pra técnico caralho. do Corinthians. E então, já na primeira competição do ano, o Mundial de Clubes, Caraca, essa do Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai o chegar. Flamengo perde para o Hilal de forma vexatória por 3 O Real Madrid foi esperando até hoje, é a triste. 2. Gabriel passa esse jogo em branco e sendo alvo de críticas, já que estava visivelmente acima do peso e fora de ritmo. E esse seria apenas 2023 parece que o Gabigol saiu um pouco de rota, né? Ele desfocou e tal. 2024 também. o início de uma derrocada ainda maior do ídolo. Pouco tempo depois, o Flamengo toma virada humilhante para o rival Fluminense na final do Campeonato Carioca, perdendo o segundo jogo de goleada por 4-1. Final essa em que Gabi teve mais uma péssima atuação e que levou Vitor Pereira a ser demitido do cargo de treinador, levando então a diretoria a cometer mais um erro estúpido, contratando Jorge Sampaoli. Técnico esse que coleciona mais polêmicas do que títulos. Com 58 jogos, 20 gols e 4 assistências, Gabi termina o ano sem levantar. Pô, não sei, cara. Tipo, o Sampaoli é um técnico muito polêmico. Mas em certo momento eu achei que ele poderia vingar no Flamengo, quando foi, né, quando trouxeram ele. Realmente, depois ele acabou não dando certo e tal, ele é muito polêmico, realmente pede várias contratações, mas como o Flamengo é um time que contrata muito e tal, eu pensei que de certa forma ele poderia funcionar no time do Flamengo, mas acabou não funcionando e tal, com um timaço nas mãos, né? Porque o que ele fez no Santos em 2019 foi mágico. Só que depois ele não conseguiu repetir no Atlético e tal, né? Ele também foi muito bem no Chile. Só que são poucos os bons trabalhos dele, realmente, e são poucos os títulos também, então. Nenhum realmente título é e complicado. colecionando péssimas atuações e polêmicas. Como Mesmo o caso assim, da não sua foi- festa de aniversário Né? Mesmo assim não foram números tão ruins, 20 gols, 4 em assistências. meia crise total no clube, Caraca, o Gabigol amassou a moda agora. Que convidando os isso? jogadores do elenco e ignorando totalmente a torcida e os xingamentos. Pra falar a verdade, a festa é algo muito pessoal. Muitos não gostaram, mas muitos entendem também que é um direito do jogador querer comemorar seu aniversário, desde que Sim. esteja de folga, independente da fase do clube. E pra ser Sim. bem sincero, mano, eu concordo com essa segunda leva aí. Mas isso não muda o fato de que o desempenho do jogador no ano foi ridículo. Então, mas se ele tiver com desempenho ruim, é meio complicado mesmo fazer festa e tal. Mas, pô, é o direito do cara, né, velho? O cara, pô, é o aniversário Assim dele. como da maioria dos demais do elenco. Porém, o pior ainda estava por vir. Em dezembro de 2023, no final da temporada, Gabigol foi até o Podpah, onde em boa parte da entrevista, Igão o questionava sobre a possibilidade de ele se transferir para o Corinthians. E em nenhum momento Gabigol negou tal possibilidade, sempre deixando em aberto e flertando com a ideia, elogiando muito a torcida do Corinthians, claramente uma atitude de não querer fechar portas, já que ele estava em processo de renovação conturbado com o Flamengo. Mas a postura do jogador na entrevista não agradou em nada os dirigentes do clube, e muito menos a torcida, que já vinha inflamada pelo péssimo ano de 2023. Após a demissão de Jorge Sampaoli, Tite assume o Flamengo no final de 2023, com o objetivo principal de disputar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o time garanta a vaga na Libertadores 2024. Outro que eu achei que, pô, ia bem no Flamengo, velho. Porque pra mim o Tite ainda é o melhor técnico que a gente tem no Brasil. Tipo, o melhor técnico brasileiro, no caso, né? Porque no Brasil é o Abel Ferreira, mas o melhor técnico brasileiro pra mim ainda é o Tite. Por mais de todos os erros que ele teve ali em Copas do Mundo e tal. E não ter ido bem no Flamengo, mas ainda acredito que é o melhor técnico. Então foi uma grande decepção. Mas eu acho que tem a ver um pouquinho também com panela no Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um pouquinho disso. O Gabigol depois, né, mostrou que também eles não se davam muito bem, já de coisas antigas ali e tal. Então, tem uma panela no Flamengo, acho que isso daí acabou atrapalhando o Tite. Óbvio que acho que não foi só isso.
Mas essa panela, de certa forma, acabou dando uma Que seria um atrapalhada. vexame a ausência do clube na competição, se levarmos em conta o investimento que é feito. E com isso, o que parecia ser impossível aconteceu. Gabigol se tornou reserva do time, dando espaço para Pedro ser o centroavante titular. Já no Aqui quando o Pedro começa a dar uma crescida. começo da temporada 24, Pedro segue sendo titular, porém Gabriel ainda tinha diversas oportunidades, sempre entrando no decorrer da partida e sendo titular em jogos bem mais esporádicos. Sua melhora física era visível, mas o seu desempenho ainda estava bem longe dos tempos de auge pelo clube. Até que em março de 2024, Gabigol foi suspenso por negar urinar na realização do exame do antidoping. O caso foi tratado como tentativa de fraudar exame, o que resultou no afastamento do jogador, o impedindo de realizar até mesmo treinamentos no Ninho do Urubu. E após 36 dias de afastamento, o clube carioca conseguiu um efeito suspensivo, possibilitando assim a volta do atacante aos treinos e jogos do rubro-negro. E o que não dá pra negar foi o apoio da torcida, que foi imediato durante todo o processo. Os torcedores cantavam seu nome nos estádios, levantavam bandeiras com seu rosto ao lado de Zico, uma forma de representar que estavam juntos com o atleta mesmo no pior momento. O fator renovação ainda não estava definido, já que o atleta e a diretoria do clube não conseguiam chegar em um comum acordo de salário nem de tempo de contrato. Porém, ainda era discutida a possibilidade de renovação. Até que no dia 16 de maio de 2020... Isso daqui, rapaz. O torcedor do Flamengo deve ter ficado muito irado, velho. Tá ligado? A gente viu na rede social, mas imagina o sentimento e tal. Gabriel tem uma suposta imagem vestindo a camisa do Corinthians vazada na internet. E aí, meu amigo? Negou no começo e depois teve que admitir. A torcida do Flamengo, que o via como herói, o idolatrava, o colocava somente atrás de Zico, passou a se sentir traída pelo jogador, pelo ídolo a quem sempre estendeu a mão, que sempre o apoiou e o defendeu das críticas e das Eu entendo de certa forma. É complicado ele usar uma outra camisa de time brasileiro. Pelo menos não era rival direto, por mais que tenha ali uma rivalidade entre Corinthians e Flamengo. Se fosse do Palmeiras, por exemplo, seria bem pior, né? Ou do Vasco, né? Mas seria muito pior. Botafogo, Fluminense. Mas... tipo, querendo ou não, ele tava num momento pessoal ali e tal, que não era pra ter vazado isso. Alguém acabou vazando, na maldade. Acabou ferrando ele. Dá pra se entender a revolta da torcida, mas ao mesmo tempo, velho, eu acho que ele, obviamente, vai continuar sendo o ídolo do Flamengo, ainda mais por esse final aí que ele conseguiu decidir na final, né, que não vai estar aqui porque é um vídeo de 5 meses atrás. Mas isso daí deu uma manchadinha na história dele. péssimas fases. E para piorar ainda mais, o pronunciamento do atleta foi ridículo, fazendo somente um post no Twitter e no Instagram, onde em nenhum momento pede desculpas à torcida ou à instituição, visto que até o momento da gravação desse vídeo, Gabi ainda nega que a imagem seja verídica, ou seja, ele não vê motivos para pedir desculpas, já que ele alega ser montagem. Mas a diretoria do Flamengo agiu rápido, retirando a camisa 10 do jogador e o multando em 10% do seu salário, fazendo assim com que ele seja o primeiro jogador do clube a perder a camisa 10. Uma decisão da diretoria para mostrar que ninguém está acima do clube, nem mesmo um ídolo como ele. Não foi uma decisão errada, né? Tipo, querendo ou não, acabou vazando e a diretoria tinha que fazer alguma coisa de certa forma. E para fechar a conta, os principais colunistas que cobrem o dia a dia do Flamengo informaram que não há mais a possibilidade de renovação. Gabriel Barbosa, até o momento da gravação desse vídeo, não terá seu contrato renovado. E não teve mesmo. Ele falou, né, diz ele que tinha coisas acordadas e que o Marco Braz e o Rodolfo Landim lá não seguiram isso, né? Com o clube e com a relação manchada com a torcida que sempre o defendeu, o rebaixando no hall de ídolos do clube e sendo até mesmo chamado de traidor. Então nesse vídeo podemos aprender com Gabriel Barbosa, o Gabigol, o que fazer para se tornar ídolo e referência para uma geração de torcedores e também o que não fazer, caso você não queira perder esse status que batalhou tanto para conseguir. Toda a história não pode ser apagada, o passado não se muda, os gols não serão desfeitos, os títulos não serão perdidos, mas a última imagem que fica na mente e no coração do torcedor é o sentimento de traição que teve, logo por alguém que tanto lhe deu alegrias. E é isso, se você assistiu até aqui, eu só vou pedir... Então, até esse momento, era realmente isso, ele tava certo, né? Há 5 meses atrás, mas olha como é muito louco o futebol, velho. Hoje em dia, né, tá tendo ali briga e tal, entre ele e a diretoria, foi até afastado do jogo, mas ele fez um gol na final, né? 2 gols na final que decidiram ali, foram praticamente decisivos. Foram decisivos pra que o Flamengo conseguisse conquistar aí a Copa do Brasil, então ele sai com outro olhar, né? Já não sai com esse olhar tão ruim assim. Por mais que tenha esse caso aí dele com a camisa do Corinthians, pô, ele sai bem melhor do que ele tava 5 meses atrás. Então é muito louco o futebol. E pra mim, eu já falei isso em outros vídeos aqui, outros reacts, o Gabigol fez certo, eu acredito. Já tava desgastado, você pode ver por esse vídeo. Óbvio, com o gol na final ele deu um salto pra cima, né? Só que mesmo assim, já era hora. Então ele vai acabar saindo por cima com essa última lembrança dos gols, né? Na final. Mas quero saber a sua opinião, o que você achou do vídeo. Não se esquece, hein? Vai lá se inscrever no canal do
11v11. Então é isso, deixa o like lá também. Falou!